Você conhece o iceberg da barriga abaixo de zero? Então eu te convido a ficar comigo até o final dessa live e durante essa semana aproveite para ver as lives anteriores que a gente fez com os convidados que estiveram aqui durante essa semana. Oi Carol, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre o iceberg da barriga abaixo de zero. O que é iceberg? É aquele pedaço grande que se desloca das geleiras e geralmente a gente vê 1/3 dele por fora e os 2/3 a gente geralmente não vê, porque eles ficam embaixo da água, né? O 1/3, o que a gente só vê é o que fica na superfície. Então eu vou compartilhar aqui com vocês o que quer dizer esse iceberg da barriga abaixo de zero, que vocês sabem que é a barriga negativa. Geralmente a gente vê e todo mundo sabe que a barriga chapada ou emagrecimento, ele precisa ter uma qualidade de sono, ter nutrientes, cálculos de calorias, leitura de rótulos, às vezes necessários suplementos, às vezes necessário saber as vitaminas que você precisa utilizar e a porcentagem de gordura que você precisa eliminar. Exercício físico, alimentação, qualidade de sono, muitas vezes todo mundo sabe desses conceitos, né? Então isso e o equilíbrio entre eles também a gente sabe que deve ser feito, né? Isso não quer dizer que não seja necessário, claro que é muito importante a parte que a gente vê, mas muitas vezes não é visto a parte de baixo, que a gente precisa também fazer parte do tratamento. E o que é? É avaliar a autoimagem, né? Como é que você se vê, o seu autoconhecimento, a sua cobrança, como é que é a sua cobrança em relação ao emagrecimento. Como é que está a pressão social que você tem em relação ao emagrecimento? Você quer emagrecer por você ou pelas outras pessoas? Se você quer emagrecer pelas outras pessoas, isso não é uma razão muito forte, não é pela saúde ou alguma coisa que você tenha que mudar. Mas assim, pelos outros, geralmente esse emagrecimento, esse tratamento, provavelmente não vai durar muito tempo, por mais que você emagreça. Então você tem que saber a real razão que você quer emagrecer, qual o real motivo que você quer emagrecer. Pensa um pouquinho, depois você escreve no seu caderno, no seu tablet, no seu celular, por que você quer emagrecer, qual a real razão disso tudo. Porque você tem a pressão da mídia de ser magro, de você ter aquela modelo que você quer ser igual a ela, ou alguém te falou que você está acima do peso, que a sua roupa não está caindo bem, por que você quer emagrecer? Se você está vendo esse vídeo, depois da live, você pensa um pouquinho, para o vídeo, escreve e aí depois volta para rever. As relações afetivas, como é que as relações afetivas que você está tendo? Eu tive um paciente, claro que eu não vou falar o nome, eu vou falar um caso dele, que ele tinha uma noiva e essa noiva rompeu com ele. E desde então ele não conseguiu emagrecer. Durante 10 anos ele tentou emagrecer e não conseguiu. Por quê? Porque ele levava essa frustração, ele não entendia o motivo real de ter acabado esse relacionamento. Então ele teve muita frustração, muita culpa, porque ele não entendia se a culpa era dele, né? Então essa frustração e essa culpa fez com que ele engordasse. E claro, ele não sabia, ele não tinha consciência que isso poderia levar à dificuldade de emagrecer, ou seja, ele estava apegado àquela situação e aquele apego também foi o apego à imagem corporal dele, né? Ou seja, o acúmulo de gordura, o que ele não queria soltar, porque essa era a única conexão que ele tinha com a ex-noiva dele, era essa frustração, essa culpa. Então era uma ligação, era uma maneira dele se ligar com aquela pessoa através dessas emoções e desses sentimentos. Por isso é muito importante a gente ter consciência disso. Claro que ele não tinha, foi um trabalho, foi um processo longo para ele conseguir ver que era realmente isso, a gente conseguir avaliar
E depois disso ele soltou, ele saiu desse ciclo que ligava ele, né? Ele fechou esse ciclo, porque ele vivia com esse ciclo aberto. E aí, na hora que ele fechou, fez as técnicas adequadas para este processo, todas as técnicas importantes para isso, e juntamente, claro, o programa de emagrecimento com exercícios e dieta orientada, alimentação orientada. Mas isso é muito importante, quebrar esses ciclos emocionais. No caso dele, era um apego que ele precisava largar, né? Que ele vivia isso 10 anos da vida dele e ele não conseguia emagrecer por conta dessa frustração, que daí ele descontava na comida, né? Tinha frustração, por que ele ia se cuidar? Se ele não entendia o motivo real que aquela relação tinha acabado. Então ele não tinha consciência, o foco dele estava naquela frustração. Então ele comia para ver se aliviava essas emoções. Então isso tem muita relação, sim. Deixa eu descompartilhar, depois eu compartilho de novo. Um profissional também tem que saber sobre essas relações do iceberg, do emagrecimento e da barriga abaixo de zero, porque isso faz muita diferença. As medicações são importantes em alguns casos de obesidade, claro que são. Tem muitos casos que tem que começar com medicação, né? Isso vai depender do que a pessoa está precisando no momento. Mas o mais importante também é, por estar abaixo do iceberg, muita gente acha que isso não é importante, né? Mas é muito importante, sim, a parte emocional no emagrecimento, e não quer dizer que você vai estar falando que o emagrecimento você vai tratar com pensamentos positivos. Não, emoção é diferente dos pensamentos positivos. Então tem pessoas que falam como que vai tratar um emagrecimento somente com pensamentos positivos, porque a pessoa não entende como é que funciona o cérebro, né? Também você vai tratar o emocional, você vai tratar a relação dos pensamentos, que eu vou mostrar aqui como é que é a parte das conexões neurais, a neuroplasticidade do que é neuroplasticidade? Adaptação dos neurônios para um novo caminho, uma nova rota. Você vê essa pessoa correndo em uma estrada, né, que seria a conexão neural, ou seja, tá correndo sempre ali naquela estrada, você vê que a estrada tá bem espessa, em relação às outras lá atrás que estão bem fininhas, né? Então essa relação, essa estrada mais grossa que está o corredor, ele corre lá todo dia, corre lá, ou seja, é um pensamento que está lá forçando aquele caminho. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui, se você gosta de doce, como é que você faz dieta e aí depois para, engorda e você volta a comer o doce? Por quê? Porque esse caminho grosso que você fez durante toda a vida de sempre comer um doce, de sempre comer uma sobremesa, né? Lembrando que sobremesa geralmente é um hábito. Às vezes você nem quer comer aquele doce, mas é um hábito. Depois de comer, você tem que comer a sobremesa. Mas você já parou para pensar que isso, às vezes você nem tá com vontade, você vai lá e come? Porque você criou essa conexão, toda hora lá forçando aquela conexão, dando energia, dando foco para aquilo e crescendo, né? Então, se você não desfaz esse caminho ou vá para um caminho melhor, né? Vai formando um caminho, engrossando o caminho dos hábitos bons, você não consegue, depois de fazer uma dieta, se você não desfizer esse caminho e ir para outra rota, você geralmente vai voltar a querer comer sobremesa todos os dias e depois de todas as refeições, né? Dependendo do hábito de cada um. Isso é um exemplo. Isso pode ser hábito de fumar, de beber, de tomar refrigerante, de qualquer outro hábito que você tenha, por exemplo, até de não fazer exercício. Se você criou desde pequeno de não gostar de exercício físico, esse hábito está bem enraizado, então você tem que desviar. Claro que às vezes ele não se desfaz totalmente, mas ele vai diminuir e engrossar o outro hábito, a outra conexão neural, no caso, demonstrado aqui no corredor, que é uma conexão neural bem forte, porque ele está fazendo isso todo dia, né? Então, como é que a gente muda essa conexão de hábitos ruins? Oi, Lenira, tudo bem?
Como que a gente muda essa conexão de hábitos ruins? Fazendo novos caminhos, e os novos caminhos neurais, tá? Que são a engrossar aqueles caminhos que estão mais grossos, né? Porque a gente sabe que tem o circuito, né, do pensamento. Primeiro a gente tem aquela manutenção do hábito, é decorrente de um pensamento que vai gerar uma emoção, um sentimento que vai gerar um comportamento. Oi, Luzi, tudo bem? Então, isso não quer dizer que a pessoa vai emagrecer pela força do pensamento. Isso é um entendimento equivocado. Isso é neurociência. A neurociência explica isso, tá? Então, voltando lá para o nosso iceberg do emagrecimento também e da barriga lisa. Então, as conexões neurais a gente tem que fazer engrossar os hábitos bons e afinar os hábitos menos adequados, né? Menos aconselháveis. Aí assim você vai conseguir manter o emagrecimento. Porque se você não desfizer essas conexões neurais para hábitos desejáveis, você vai acabar a sua dieta que você fez com nutricionista, no caso, orientações alimentares, você vai acabar esse processo e vai voltar a querer comer o pão, o doce, a cerveja, voltar a querer fumar, se isso não estiver bem fortalecido, você volta. E é isso que o programa de detox emocional trabalha também, além de orientação dietética, além de orientações alimentares, além da parte emocional, comportamental, né? E tem casos poucos casos que precisam de medicação, outros não precisam, outros precisam de suplementos, outros não precisam. Então, se você fez a dieta e voltou comendo de novo, tudo de novo que você comia antes, então algo você tem que melhorar nesse aspecto. Não é porque dieta e exercício todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que você volta a comer o que comia antes, né? Tem que desfazer aos poucos os hábitos e geralmente para reconciliar um novo hábito demora de 63 a 90 dias, né? Dependendo de quanto esse hábito é forte em você, como eu mostrei lá na região das conexões neurais, o quanto essa estrada está bem delimitada e bem forte, enraizada, aí vai ter que ser desfeita aos poucos, né? Como aquela estrada que o caminhão vai passar lá todas as vezes, vai formar aquela estradinha, né, de terra, numa grama. Se ele passar lá toda hora, vai formar aquela estradinha e profunda, então vai ter que ser desfeita e mudar a rota, né? Vai mudando a rota, e isso com foco e determinação e persistência, constância, você consegue engrossar o caminho que vai para os hábitos mais aconselháveis. Então vamos voltar lá para a gente falar mais sobre a parte do iceberg, o que a gente não vê, né? A parte de baixo, que está o verde mais escuro, é o que geralmente está envolvido, mas não é tratado na parte do emagrecimento e no processo de barriga abaixo de 0. No caso, a infância, né? Como é que era a sua infância? Você geralmente, era obrigado a comer todo o seu prato, muitas vezes você nem queria comer, mas os seus pais te obrigavam a comer o prato inteiro. Isso pode ter te gerado um hábito, né, de comer mais do que o necessário, né? Outras pessoas na infância passaram fome, e aí, por medo agora de passar fome, elas comem mais. Mas claro, né, pessoal, isso tá no inconsciente, isso a gente não sabe. Se a gente não acessar as memórias da infância e não tiver ninguém para orientar, fazer as técnicas certas, às vezes você nem sabe disso, né? Ou nem sabia até ver essa live. Então a infância tem muita relação. Como é que era a sua infância em relação à comida? A sua família comia demais? A sua família comia de menos? A sua família falava que comer queria dizer sinônimo de riqueza? Então isso aí é
muito importante, tem que ser avaliado por um profissional que entenda da parte emocional relacionada ao emagrecimento, tá? Como é que é a sua relação com o corpo? A gente falou um pouco qual é a relação com o espelho na última live, que está lá no YouTube. Se você quiser, acesse o link lá do Instagram, que tem lá o YouTube, aproveita e já assina e compartilha. Aí o perfeccionismo, né? O perfeccionismo de querer emagrecer exatamente 5 quilos, por exemplo, em 2 meses, porque em 2 semanas, e 10 quilos em 2 meses, porque a minha colega emagreceu esse peso. Então, eu também quero emagrecer e ser igual a ela, né? Comparação. Isso aí também, você tem que tá de olho nessa parte. Oi, Marcos, tudo bem? A parte com a pressão social eu já falei. O preconceito, né? Como é que você se sente em relação ao seu peso, em relação ao que os outros falam. Isso não quer dizer que você tem que dar atenção ao que as pessoas falam, mas isso pode te causar alguns traumas, né? Traumas, bullying, que você já sofreu abuso, né? Relacionado ao seu peso, qualidade de vida, rotinas, as memórias, sentir culpa, né? O cansaço. Aí você vai me dizer assim, como é que você quer que eu tenha energia e disposição? Eu tô tão cansada de fazer só dieta, exercício, cansei e não emagreço. Como é que você quer que eu tenha mais força, mais energia para começar o meu dia? Mas sim, você vai ter mais energia sim, porque se você começar a olhar o fundo do iceberg, você vai ver que tem muito trabalho pela frente e que é isso que vai determinar o seu sucesso no emagrecimento e na barriga lisa. Não só ficar na parte de cima, que claro, é importante sim, com certeza, faz parte da saúde, mas a parte dos 2/3 do iceberg que a gente não vê são as que estão ocultas, e muitos inimigos ocultos você tem do emagrecimento, que eu também já falei aqui, relacionado aos sabotadores do emagrecimento, né? Os sabotadores do emagrecimento. Também tive uma paciente que engordou e não sabia por quê, e a gente foi fazer um trabalho relacionado às técnicas do detox emocional, e ela descobriu que ela não queria mais estar casada com o marido dela, e aí ela começou a engordar de uma maneira muito rápida e dificuldade de emagrecer por conta disso, porque ela não queria mais o relacionamento e não sabia como fazer, e inconscientemente ela comia bastante todas as refeições, e ela engordou 20 quilos em um mês por conta do estresse que ela estava passando, da situação que ela queria sair do relacionamento, mas ela não conseguia. E aí, inconscientemente, ela fez o quê? Ela quis engordar para ver se fosse alguma desculpa para o marido não querer mais ela, né? Isso é tudo no inconsciente. E aí, depois, a situação foi resolvida depois do tratamento. E aí, a gente tem outros aspectos, que é um dos sabotadores, né? Um dos sabotadores é essa parte da pessoa estar no inconsciente e ganhar peso, né? O apego, como eu falei lá no início da live, o apego em relação às emoções passadas, relacionado ao emagrecimento. Oi, Eline, tudo bem? Bem-vindos à live. Relacionado ao emagrecimento, as conexões que você tem com o seu corpo, você tem conexão entre o seu corpo físico, a sua mente, as suas emoções, você tem consciência das suas emoções, dos seus pensamentos, isso é muito importante também. Histórico de dietas, como é que foi as dietas que você fez? Muitas dietas funcionam para algumas pessoas, outras não funcionam, e então isso é muito particular. Então, é um trabalho longo, né? Não espere milagres, pílula mágica não existe, que a gente já falou aqui. E aí, quem tiver interesse, você acessa lá o site do YouTube, tá? A última live,
as outras lives já saíram do ar e a gente continua essa semana ainda falando sobre emagrecimento, barriga abaixo de 0, barriga negativa. E se você tiver interesse de saber mais, aí acessa lá no link da bio o e-book da série. Você acessa lá, consegue ter as informações que a gente passou nas últimas 5 lives que saíram do ar. Mas claro, quem tiver interesse em obter essa semana ainda esse e-book, entre em contato no direct que a gente fornece os links dos vídeos passados da semana passada, tá bom? Que estão tudo no YouTube, como só para aquelas pessoas que adquirirem o e-book essa semana conseguem o acesso do link das outras aulas, tá bom? Se você gostou, curta e compartilhe. Lembre-se que barriga zero, barriga abaixo de 0 graus, negativa, emagrecimento é um processo, uma constância que você precisa sempre de um profissional para te auxiliar, te dar a mão, ir junto nessa jornada que tem que ser aproveitada e respeitar também o seu corpo e os seus momentos certos para subir cada vez mais, um degrau de cada vez, e a gente está aqui para auxiliar e ajudar nesse processo, tá bom? Espero que tenham gostado. Do grande beijo e até a próxima live. Tchau, tchau.